Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Quantos estão gratos e felizes por estar na casa do Senhor? Diga amém. Amém, glória a Deus. Quantos gostariam, né, de estar aqui para adorar o Senhor e forem impossibilitados, às vezes por um motivo ou outro, mas nós temos esse privilégio de estarmos aqui para adorar o Senhor, amém? Queridos, abram a palavra do Senhor em João, no capítulo 4, para nós darmos sequência, né, esse culto de adoração ao Senhor nessa manhã. Porque geralmente a gente tem algumas pessoas que falam, vamos ouvir a palavra do Senhor, né, mas eu acredito que desde o momento que você sai da sua casa e vem para a igreja, você já ouviu a voz dele, você já vem, né, construindo esse momento com ele, desde o sair da sua casa, do levantar, do pensar, do vou adorar o Senhor na casa dele, de vir, de participar do louvor, de estar aqui na hora da palavra, de estar com os irmãos, nós já estamos, né, adorando o Senhor também. E rapidamente aqui em João, no capítulo 4, essa passagem tão conhecida, né, que é a mulher samaritana. E eu quero convidar os irmãos para a gente ler a partir do versículo 5, que diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com a que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora tens e não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Irmãos, e nessa passagem aqui nós temos muitos pontos para aprender com essa mulher samaritana, né? Que nesse momento aqui a representação dessa mulher somos nós. Nós que a gente vive indo atrás de um poço. Nos enchermos de algo, nos saciarmos com algo, nos preenchermos de algo. Assim como aquela mulher samaritana que estava ali afastada de todos, ela foi numa hora, num momento, onde ela sabia que não haveria ninguém ali naquele poço além dela. Se separando, se afastando. E já nesse princípio aqui,
sem que ela percebesse, ela já estava tendo um ato tão precioso, que era de se separar para se encontrar com alguém muito importante. E aquela mulher chega ali até aquele poço, cheio de frustrações, cheio de amarguras, cheio de, às vezes, perguntas, incertezas, coisas que ela não alcançou na sua vida. Às vezes aquela mulher retirava aquele momento para estar ali diante daquele poço, para refletir um pouco naquilo que ela não se tornou, não alcançou, não conquistou, não realizou. E quantas vezes a gente não se depara assim? Às vezes a gente já acorda diante do poço. Já, ai meu Deus. Mais um dia sem isso? Mais um dia sem aquilo? Será que hoje vai fazer isso? Será que hoje não vai ter isso? E nós já acordamos como essa mulher samaritana diante de um poço. Querendo nos saciar. Querendo tomar uma água que naquele momento vai saciar brevemente, temporariamente, passageiramente a nossa vida. E nesse ponto aqui, que eu acho muito importante, que nós, muitas vezes, nós não entendemos o propósito de Deus, mas quando nós obedecemos aquilo que Ele nos manda, a gente cumpre propósitos. Aquela mulher foi até aquele poço para ter um momento de desabafo também. Um momento que não tinha ninguém apontando o dedo para ela, um momento onde ninguém estava ridicularizando ela, um momento onde ninguém estava afastando ela, era só ela e o poço. E naquele momento ali, onde ela vai pegar a água para satisfazer o seu físico, ela encontra alguém que estava esperando por ela para satisfazer a sua alma. Jesus não estava ali para acompanhar aquela mulher pegando água física para beber. Ele estava ali porque a passagem, versículos anteriores, fala que Jesus precisava passar em Samaria. A Bíblia não relata o porquê que ele precisava, mas quando nós lemos essa passagem da mulher samaritana, nós entendemos que aquela mulher foi até aquele poço beber água, mas Jesus foi até o poço para se encontrar com ela. Ele sabia onde ela estaria. E essa é a diferença, porque nós somos pecadores, mas Jesus, ele vai até o pecador. Ele vai até o pecador, ele traz a transparência ao pecador daquilo que precisa ser mostrado. Aquilo que precisa... Irmãos, quando nós estamos sujos, o que que nós fazemos? Nós nos lá, muito bem. Quem falou aí banhar? Parabéns, príncipe, é isso aí. Nós banhamos. Tomamos banho e nós nos limpamos. É isso que a água faz. A água, ela limpa, a água, ela purifica, a água, ela hidrata. E Jesus, ele faz isso e muito mais nas nossas vidas. Porque Jesus, ele nos hidrata. Jesus, ele nos limpa. Jesus, ele nos cura. Jesus, ele nos transforma. E é isso que essa água representa ali dentro daquele poço. Não era só uma sede momentânea, mas era uma sede eterna. Ele estava oferecendo àquela mulher uma eternidade com ele. E lá no versículo 7, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus procura os que o mundo rejeita. Aquela mulher era uma mulher rejeitada por todo o seu histórico, por todas as opções de vida que ela havia feito. Mas Jesus, quando olha para aquela mulher, ele não vê apenas uma mulher rejeitada pelo mundo que foi beber água. Ele vê o amor dele alcançando a vida daquela mulher e transformando a vida dela. O olhar de Jesus para nós sempre será além daquilo que nós esperamos que Ele olhe para nós. E assim como aquele filho pródigo, quando volta para casa também, que está ali diante do pai, e ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado filho. E é assim que o Senhor nos vê.
Independente se nós estamos sujos, se nós estamos limpos, Ele nos vê como filhos. Ele nos vê como filhos. E passando aqui, eu fiz uma pequena anotação aqui. Muitas vezes, em meio à fuga dos julgamentos, dos problemas e das dores e das frustrações, é nesse momento onde nós encontramos o Salvador da nossa vida. E aquela mulher, ela estava em um momento de fuga. Ela foi até aquele momento para fugir de tudo isso, dessa realidade. E quantas vezes a gente também não se depara querendo fugir da nossa realidade? Né? Às vezes buscando redes sociais para ficar o dia inteiro ali passando assim, eu nem ler o que está escrito, só passando para entreter a nossa cabeça e fugir um pouco daquilo que nos amedronta, daquilo que nos faz sofrer. Lá no versículo 18, diz assim: porque 5 maridos já tivesse, e esses quem tens agora não é teu marido, isso disseste com verdade. Jesus conhece a nossa história e mesmo assim Ele nos ama. Ele amou aquela mulher, independente das escolhas que ela tinha feito na vida dela, independente da forma como ela se apresentava ali. Porque ali, para ela só estava o quê? Com sede. Uma mulher que foi seguir um ritual diário de buscar água. Mas Jesus olhava para ela como alguém impuro, como alguém sujo, como alguém sedento e que precisava dele. É assim que o Senhor nos vê. Às vezes a gente tem vergonha de entrar na presença de Deus. Ai, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar na presença de Deus dessa forma? Olha o que eu fiz, olha o que eu estou pensando, olha o que eu acabei de fazer. E Jesus não olha para a gente assim. Ele olha para nós como um filho. Às vezes um filho que está longe, ou às vezes um filho que está perto. Às vezes um filho mais rebelde, às vezes um filho arrependido. Mas Ele olha para nós com um olhar de pai. Esse é filho. Independente de como ele está, é filho. Quantos pais nós temos aqui? Independente do que os nossos filhos façam, a gente olha para eles como pai, como mãe. E é assim que o Senhor nos vê. É assim que o Senhor nos vê. Ele mostrou que não há nada oculto diante dele e que apesar de enxergar nossas fraquezas, Ele nos ama e nos resgata. Porque quando Ele pergunta para aquela mulher, onde está o seu marido? Ele já sabia que ela não tinha. Porque o que ela estava não era dela. Jesus já sabia. Mas o que Ele queria daquela mulher? Que ela reconhecesse. Em verdade. Em verdade. E é assim que nós precisamos estar na presença de Deus. Verdadeiros, transparentes. Porque quando nós chegamos lá, Jesus já sabe tudo que nós fizemos. Ele já sabe tudo que nós pensamos. Ele já sabe como nós estamos nos sentindo. Não tem como camuflar nada para Ele. Jesus nos vê como esse púlpito. Às vezes eu estou aqui e os irmãos não estão vendo o que está escrito aqui na minha agenda, na Bíblia. Mas o Senhor está nos olhando de uma forma transparente. Ele sabe como nós estamos pensando, como nós estamos nos sentindo. Não adianta eu estar arrasado e vir dentro da igreja e aqui diante do Senhor eu me portar como se eu estivesse tudo bem. Não, não está. E eu não preciso fingir para aquele que me conhece. Aquele que consegue ir até a divisão da minha alma e do meu espírito. E eu achar que a minha feição, a minha expressão facial muda algo para ele. A forma como eu porto com o meu corpo vai mudar algo para ele. A forma como eu sento, como eu cruzo as minhas pernas, ou a tradução da minha Bíblia, ou o tamanho da minha Bíblia, ou se eu anoto a palavra ou não, isso não muda para Jesus, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. Isso muda para quem nos olha com um olhar físico. Mas não é o olhar físico que transforma as nossas vidas, é o olhar transparente. É o olhar penetrante de Jesus que entra lá na nossa alma e vê como nós estamos nos sentindo. Que Ele entra lá no nosso espírito e Ele vê como nós estamos nos portando diante dEle. Ele entra no nosso físico e vê como nós estamos cuidando do templo que Ele nos deu. Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso também aqui, ó, é responsabilidade nossa. De falar para o Senhor, Senhor, eu estou cuidando bem do que o Senhor me deu.
Eu estou me alimentando bem, eu estou me exercitando, eu estou fazendo isso. Ah, Cristina, eu não preciso. Precisa. Precisa, porque isso aqui foi emprestado para você cuidar. Assim como os nossos filhos não são nossos, foram nos emprestados como missão para a gente cuidar. Lá no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus oferece o que o mundo não pode dar. Sempre será assim. Aquela mulher buscava água para o corpo, mas Jesus ofereceu água para a alma. O mundo promete o passageiro, mas Jesus sempre vai te oferecer o que é eterno. Aquilo que o Senhor te der, meu querido, é para a vida toda. É para a vida toda. Marcos, a Bruna nunca vai deixar de ser sua filha. E quem te deu a Bruna foi Jesus, porque tudo que Ele dá é eterno. É eterno. Tudo que o Senhor nos dá é eterno. Sempre será até a consumação dos séculos. É o selo do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem prazo de validade o que o Senhor nos dá. Aquilo que Ele entrega, e sabe qual é a validade? Até o dia que eu voltar para te buscar. Porque aí Ele renova o selo, que vai ser eterno. Eterno. No versículo 28 e 29, diz a palavra do Senhor: quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Queridos, a mulher que subiu e foi até o poço para encher o seu cântaro de água e não se encontrar com ninguém, foi a mesma mulher que jogou o cântaro no chão e correu atrás das pessoas para falar quem tinha encontrado com ela. Sabe por quê? Porque Jesus transforma vidas. Jesus transforma situações. Jesus transforma destinos em propósitos. Aquela mulher que naquele mesmo dia subiu envergonhada, rejeitada, foi a mesma que teve o privilégio de falar: eu me encontrei com Ele. Enquanto os que a rejeitavam esperavam por Ele, a rejeitada vai até o poço e se encontra com Ele. Com Ele. A alma daquela mulher precisava muito mais de Jesus do que da água que ela tinha ido buscar. Ao ponto de, quando ela reconheceu isso, ela deixa para trás o que ela não foi buscar, para encontrar aquilo que ela precisava. A mulher que se afastava e evitava pessoas, agora corre até elas para falar de Jesus. A graça do Senhor mudou a sua história, da culpa ao propósito. E no versículo 24, para finalizar esse momento: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus mostra que a verdadeira adoração em espírito, ela não depende de lugares, mas depende de coração. Jesus mostrou para aquela mulher que o essencial não está no local. Não era o poço, não era o cântaro, mas era o desejo de beber a água que ele estava oferecendo. É o coração. A adoração verdadeira nasce da sinceridade e não da aparência. Eu não sei em qual poço você está nessa manhã. E eu não sei diante de qual situação você se encontra hoje. Mas independente de qual poço você esteja, Ele está à beira do poço. Ele está à beira do poço, não para oferecer o que você foi buscar, mas para aquilo que você precisa receber. Abaixa a sua cabeça.
Vamos orar. Vamos apresentar os nossos corações diante do Senhor nessa manhã. Assim como estamos. Tem uma canção que eu acho ela muito linda, do Diante do Trono, que ela fala: vem, filho amado, vem, como estás? E é assim que nós nos encontramos nessa manhã, o Senhor nos chamando e falando: vem, filho, como você está? Eu não quero saber o que você vem buscar, eu quero saber é como você está. E que nós possamos ser verdadeiros com o Senhor nessa manhã e nos apresentarmos diante dEle, para que Ele nos traga aquilo que nós precisamos e não o que nós fomos pedir. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, os nossos corações, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Pai, nós apresentamos diante do Senhor agora os nossos momentos de frustrações. Aquilo que nós não alcançamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós almejamos, Senhor. Verdadeiramente, a Tua palavra diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, e nós somos verdadeiros diante do Senhor. Nós nos apresentamos de formas transparentes, reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas mazelas, porque nós sabemos que independente deles, o Senhor nos ama. Então cuida de nós, trata os nossos pecados, as nossas fragilidades, perdoa-nos no Senhor, cura-nos, restaura-nos e nos traz de volta ao poço, para beber a água eterna, insaciáveis. Deus, para que nós possamos ter sede da Tua presença, sede de estar com o Senhor, sede de orar, sede de ler a Tua palavra, sede de estar em comunhão com os meus irmãos, sede de Te servir. Senhor, e que essa sede jamais seja saciada e que ela nos mova ao propósito e à missão que o Senhor nos deu aqui nessa terra, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Esther, agora estaremos com a Esther e terá a divisão das salas agora, né? Então, os jovens, as crianças já estão na salinha já. E os adultos permanecem.